Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos nesse momento mais uma partilha da palavra entre irmãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça, e não se acender nela como uma tocha a salvação. Iniciamos esta reflexão na primeira leitura de hoje, tirada da profecia de Isaías, em que já naquele tempo o Senhor tocava o coração do profeta a não esmurecer diante de tantas situações que o povo daquele tempo já sofria. E tantos são os sofrimentos que ainda hoje, tantas vezes, nós nos calamos ao invés de denunciarmos e procurarmos justiça diante daqueles que tantas vezes cometem tantas injustiças contra nós, contra os nossos ou até mesmo contra os nossos inimigos. Precisamos compreender que a graça de Deus é para todos, sem exceção. Todos nós somos chamados como batizados e batizadas, como homem e como mulheres, a seguir a graça do Espírito Santo. E seguindo a graça, nós não podemos de modo algum permitir que a injustiça reine em nossos tempos. Estamos passando por tempos difíceis, crises e mais crises assolam e assombram a família, os valores, assombram a sociedade, com tanta individualidade, com tanta coisa egoísta. Nós precisamos, enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres de Deus, acreditar que o amanhã só será melhor se eu fizer a minha parte no hoje, no agora. E quando Deus toca o nosso coração e renova as nossas forças, Ele, como nos fala a primeira leitura, nos chama com um novo nome que sai da boca do Senhor. Ele designa para nós, quando nos entregamos a Ele, um novo caminho, uma nova forma de evangelizar, um novo meio de com Ele chegar ao coração dos homens e das mulheres que tanto precisam, assim como nós também, do amor de Deus. E pelo amor de Deus, abracemo-nos com mais verdades, paremos com tanta coisa que não tem nos levado a nada, a não ser a um mergulho profundo em nossas individualidades, acreditando que enquanto aonde eu moro se encontra de pé, a casa do outro não me importa. E deveria importar sim, porque nós precisamos uns dos outros. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe alguém tão suprassumo que não precise de uma opinião para mudar aquilo que tantas vezes pode ser mudado. Nós precisamos, a exemplo da primeira leitura, nos abandonar ao amor de Deus e, nos abandonando nesse amor de Deus, ter força e coragem de ajudar as pessoas com a nossa mão estendida. O mundo está carente de pessoas que façam caridade sem querer olhares, famas e elogios. É fácil fazer o bem para as pessoas quando existem outras observando para comentar entre si que você é bom. Só Deus é bom, a palavra nos ensina. Só Deus é bom.
Nós estamos a cada dia pedindo a conversão do coração, a conversão de tudo aquilo que quer tantas vezes nos fazer silenciar diante da graça de Deus. Nós precisamos tirar do nosso coração todo o rancor, toda a maldade. Nós temos que entender que os passos que as pessoas decidem assim conduzir são passos que para elas são experiências, assim como os meus, assim como os teus passos serviram para nós de experiência. Nós temos que parar de chorar o leite derramado e começar a limpar o leite que caiu para que as pessoas não escorreguem e se machuquem. Se é que vocês me entenderam. Nada de rancor, nada de falta de perdão, nada dessas coisas que só nos levam ao fundo do poço. Eu sei que vocês estão pensando agora que é muito fácil para mim dizer. Eu digo para você que para mim também, todos os dias eu rezo pedindo a conversão do meu coração que tantas vezes é tão duro, é tão implacável, é tão vingativo. Eu sei dos meus pecados, eu conheço o meu coração e sei que assim como você que está assistindo esse vídeo, eu não sou melhor. Eu preciso da graça do Espírito Santo também para me converter todos os dias. Mas eu busco na palavra, eu busco na oração, eu busco no jejum, eu busco na oração do Santo Rosário, eu busco na liturgia das horas encontrar-se com o meu amor. E não é fácil encontrar-se com o seu primeiro amor e ficar cara a cara com ele e encará-lo de uma forma humilde, encarar no sentido de não ter medo de conversar com o seu Senhor, com o nosso Senhor. E a Ele pedir paz ao mundo, pedir paz para o nosso coração, pedir paz na nossa comunidade, pedir paz na nossa cidade, pedir paz para todos aqueles que precisam de paz. E assim eu entro na segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, quando nos fala assim: irmãos, há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Há diversidade de dons e ministérios. E ministério não significa ser servido, mas servir. Porque se todos nós cumpríssemos o ministério que Deus nos chama, também seremos servidos por outro que está servindo como nós. Deus não abandona a gente. Deus nos concede todos os dias a graça de sermos capazes de amar e de entender e compreender que são tantos os talentos, são tantos os dons, que se nós colocássemos 1% em prática, esse 1% já teria feito melhor efeito na sociedade. Mas infelizmente temos colocado nossas misérias e nossas mazelas. E isso tem proliferado de uma forma destruidora. Os jovens estão se matando, vítimas de tantas coisas que eles não conseguem dominar. O preço da liberdade que alguns estão tendo é a morte. E ainda se morressem sozinhos, o pior é que ainda levam uma família consigo. Levam as mães, levam os pais, levam os irmãos, levam até mesmo os filhos. Nós temos que ter o nosso valor e temos que reencontrar o nosso valor para colocar o nosso dom a serviço daqueles que precisam. O nosso dom é único e o dom universal que Deus nos deu é amar. Que nós utilizemos o primeiro dom e peçamos a Deus a graça que Ele desenvolva em nós e produza em nós os demais carismas para melhor servi-lo em meio à comunidade.
E no Evangelho de hoje, Jesus realiza o primeiro milagre a pedido de sua Santa Mãe, Maria Santíssima, nas bodas de Canaã. Eles não têm mais vinho. Mulher, o que queres que eu faça? Fazei tudo o que ele vos disser, disse Maria. Que nós possamos fazer tudo o que Jesus pede. E o que Jesus mais tem implorado que façamos é amar, é acolher, é trazer de volta aquele que se foi, é manter aquele que está dentro com a graça de um testemunho que não seja tão moralista ao ponto de achar que você é um pedaço de Deus e o outro um pedaço do pecado. Nós somos todos pecadores, mas também somos todos filhos de Deus e imploramos o seu perdão e o seu amor por nós. Que Jesus, a exemplo do Evangelho de hoje, possa realizar um milagre em nossa vida, possa realizar o milagre que tanto pedimos. Que o Senhor venha e nos abrace. O mundo precisa de um abraço. Eu preciso de um abraço. Você precisa de um abraço. O abraço cura. O abraço reintegra. O abraço acolhe. Que nós permitamos com carinho Deus nos abraçar. Na primeira leitura, na segunda leitura e no Evangelho, Deus quer cuidar de nós. Fazei tudo o que Ele vos disser. Fecha teus olhos nesse momento. E peça a Deus nosso Senhor que tire do nosso coração, tire do seu coração, tudo aquilo que tem afastado você tantas vezes de receber a graça do Espírito Santo, de receber o amor do Pai. Tira, Senhor, tudo aquilo que não é teu do meu coração. E pela graça do Espírito Santo, pouse sobre nós o seu sopro, os seus anjos, para nos guardarem mais essa semana. Que o Deus Todo-Poderoso, sob a intercessão de Maria Santíssima, venha sobre nós e nos faça homens e mulheres dóceis ao seu amor, ao seu carinho, a serviço da comunidade, a serviço da sociedade, reintegrando aqueles que se desintegraram, recolocando aqueles que saíram, reordenando aqueles que caíram na desordem. E se tudo isso for eu também, que a mão de Deus venha no meu coração, no seu coração, para que nós possamos nos amar hoje e sempre. Muito obrigado por sua atenção. Uma boa e santa semana para você, com o meu abraço, com o meu carinho, com um beijo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.